Meu nome é Wesley Alves e hoje nós vamos falar sobre depressão escapular. Tá? Quando a gente pensa em depressão escapular, nós temos que entender primeiro que nós temos um alinhamento normal das escápulas. Tá? E dentro de uma avaliação postural, nós temos que observar alguns pontos para caracterizar como uma depressão escapular, que aquele indivíduo ele tem uma depressão escapular. Então, dentro da avaliação postural, nós passamos o fio de prumo, dentro das fotos que nós temos do nosso indivíduo, nosso aluno, passamos ao fio de prumo. Caso você seja um indivíduo avançado, você já consegue identificar isso a olho nu, sem precisar passar o fio de prumo. Então, passei o fio de prumo, o que eu tenho que observar? Numa visão posterior, o indivíduo de costas, tá, o teu aluno de costas, a primeira coisa que você vai observar é que o ângulo superior da escápula, juntamente com o acrômio, eles vão formar uma linha, e essa linha, eles têm que estar entre T1 e T2. Se essa linha do ângulo superior da escápula, juntamente com o acrômio, estiverem abaixo de T1 e T2, nós temos como característica uma depressão escapular, certo? Já no indivíduo de frente, tá, na visão anterior, o que é que a gente tem que observar? Passei o fio de prumo da mesma forma, tá? Todo o corpo. Então eu vou observar pelas minhas clavículas, tá? Então, como vocês puderam observar, nós temos duas formas de identificar a depressão escapular. Vi o meu indivíduo de frente, vi o meu aluno de frente. A minha clavícula, ela tem que estar aproximadamente com uma inclinação de 15 graus superior, tá? Em relação ao meu externo. Wesley, como é que eu vou identificar isso? Se a minha clavícula, se você viu que a clavícula do teu cliente está totalmente reta, você tem sim uma depressão escapular. Se ele não estiver com uma inclinação superior de aproximadamente 15 graus, até mesmo você observando que ele não está com uma leve inclinação superior, você sim tem um indivíduo com uma depressão escapular. O que é muito comum de acontecer é de você ver o indivíduo e você perceber que os ombros deles estão totalmente caídos, tá? Aqueles ombros lá embaixo e fazendo com que o pescoço ele fique um pouco mais alongado. Então, os ombros do indivíduo ele fica lá embaixo, caracterizando sim uma depressão escapular. Mas o que é que eu tenho que entender sobre a depressão escapular? Nós temos dois tipos de musculatura, as musculaturas tônicas e as musculaturas fásicas. O que é isso, pelo amor de Deus? Vamos lá. Na musculatura tônica, essa musculatura tônica ela tende ao encurtamento. Então ela tem ali um encurtamento e consequentemente a uma hiperatividade, uma tensão exagerada. Ela vai entrar em qualquer movimento, ela vai ser ativada. Já na musculatura fásica, nós vamos ter uma musculatura fraca, tá? Ela vai estar totalmente inibida. E dentro da depressão escapular, nós também temos essas musculaturas tônicas e musculaturas fásicas. Na musculatura tônica, que a gente pode caracterizar como uma musculatura curta, nós temos o grande dorsal, peitoral maior e menor, trapézio inferior, subclávio e bíceps braquial. Por que eu tenho que entender isso, Wesley? Se você observar e entender essas musculaturas que estão curtas, principalmente grande dorsal e peitoral maior e menor, na maioria das pessoas que têm uma depressão escapular, algumas vão estar ligadas com os ombros um pouquinho jogados para frente, tá? Que a gente chama de protusão de ombro. Então, o meu grande dorsal, ele se insere lá no meu húmero. Se essa musculatura está encurtada, ela tende a tracionar o meu húmero para baixo e, consequentemente, trazendo também a minha escápula para baixo, caracterizando uma depressão escapular. Já na musculatura fraca, nós temos trapézio superior, elevador das escápulas, romboides maior e menor. Como eu falei para vocês, a depressão escapular ela é caracterizada também, ela pode ser acompanhada por uma abdução escapular, que as minhas escápulas vão estar afastadas. Então, consequentemente, se eu tenho essa musculatura de romboide maior e menor fraca, a minha escápula vai estar afastada e o meu peitoral está tenso, puxando o meu ombro para frente e, como eu falei, o grande dorsal puxando o meu húmero para baixo, o meu trapézio superior ele vai ficar excessivamente alongado, juntamente com o levantador da escápula. Se você parar para pensar, é tudo uma lógica, tá? Tudo segue uma linha de raciocínio. O grande dorsal encurtou, traciona o meu húmero para baixo, o trapézio e o levantador das escápulas vão ficar numa posição alongada e, consequentemente, fraco, tá?
Agora a gente vai partir para a aplicação tanto de exercício e de alongamento. Como é que eu consigo resolver essa depressão escapular do meu cliente? Dentro da depressão escapular, como eu falei, nós temos o peitoral excessivamente também encurtado e o grande dorsal. Então nós temos que dar uma atenção para essa musculatura que está muito encurtada, tirando o tensionamento dela, para que aos poucos a gente consiga retornar o padrão do nosso cliente para o padrão ideal. Então, se eu tenho um peitoral encurtado, uma das estratégias é alongar ele ou na parede ou no espaldar, com as minhas mãos encostadas na parede ou até mesmo dentro do espaldar, fazendo com que eu force o alongamento do meu peitoral menor, tá? Uma das estratégias também para essa musculatura que está excessivamente encurtada é alongar o grande dorsal. Como é que eu consigo isso, Wesley? Você vai pegar um espaldar, tá? Você vai esticar suas mãos e vai prender as suas mãos dessa forma. Segurei no espaldar, você vai relaxar o seu corpo, vai pedir que o seu cliente relaxe o seu corpo. À medida que ele relaxa o corpo todo, sustentando somente com os braços, deixando os ombros bem relaxados, ele vai perceber que ele vai sentir realmente o alongamento de toda a musculatura do grande dorsal. Essa é uma das estratégias para minimizar o encurtamento do grande dorsal e ao passo que você melhora essa questão da depressão escapular. Então entenda, alongue o que está curto e fortaleça o que está fraco. Nós temos também algumas estratégias a respeito de fortalecimento, que um dos exercícios que eu gosto de utilizar muito é a remada no banco inclinado. Você vai ficar deitado no banco de barriga para baixo, no banco, tá? Com o banco inclinado, segurando os halteres, fazendo com que, primeiro, a retração escapular, você vai pedir para o seu cliente trazer as escápulas para cima e para trás, ao passo que ele vai trabalhar o trapézio superior e fortalecendo também as musculaturas de romboide maior e menor, tá? Então, fazendo esse movimento de remada no banco inclinado é uma das estratégias para melhorar a depressão escapular. Você vai conseguir sanar ela por completo. Então, entenda, alonga o que está curto, fortalece o que está fraco. Alonga o peitoral, alonga o grande dorsal do teu cliente e ao passo que você vai dando pequenos toques de fortalecimento no trapézio superior e na musculatura de retratores das escápulas, como os romboides, certo? Então, foca nessas sacadas que você vai conseguir resolver o problema do teu cliente.